Olá, bom dia a todos. Estamos aí com mais um podcast Kelly Conectando. E nessa manhã eu estou com um amigo Rogério Melo, do Banco Premiado, associado, participou do nosso PDE, já conhece um pouco da associação, super ativo aqui conosco. E também conosco quem está compartilhando dessa mesa é o Sérgio Roque, da empresa NetBio Solução Educacional. O Rogério, eu sempre tive curiosidade, ele trabalha com banco de garantias, né? Exatamente. Primeiro, Rogério, quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo. Você não é daqui de Guarulhos. Exato. Ele veio de longe, largou os seus negócios para estar aqui conosco. Eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade de conhecer um pouquinho aí da sua história, trajetória profissional, a história da tua empresa, a tua trajetória pessoal, até você chegar aí no Banco Premiato. Muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã e compartilhando da mesa aqui o Sérgio Roque, que vai falar um pouquinho de solução educacional. Muito obrigada, viu, Sérgio, por disponibilizar do seu tempo e estar aqui conosco nesta manhã. Agora, Rogério, me fala um pouquinho aí da sua trajetória pessoal. Quem é o Rogério? Kelly, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do Rogério e também do Banco Premiato, né? O Rogério é um profissional que iniciou sua carreira no mercado tributário, trabalhando com advogados na área comercial, sempre buscando soluções para os clientes, para que eles pudessem discutir as suas ações e não necessariamente utilizar as suas garantias. Sempre buscando algo que fosse importante para que o empresário ficasse desonerado de ficar com as suas garantias presas, com seus bens bloqueados. Esse foi o meu trabalho durante 30 anos. E logo quando houve a abertura de mercado para as fintechs, eu decidi que queria participar um pouco mais ativamente do mercado financeiro. Então surgiu a ideia de se criar o Banco Premiato focado em garantias. Legal. Né? Então nós estamos, como eu sempre digo dentro do banco, um passo abaixo do mercado financeiro, mas atendendo todas as demandas do mercado financeiro com as nossas garantias. E nós trabalhamos com garantias fidejussórias. Ou seja, nós somos um dos concorrentes de mercado. Eu digo que no mercado tem 3 tipos de garantias onerosas. Você tem as garantias fidejussórias, que são das garantidoras. Você tem as garantias bancárias, que são dos bancos que estão sob o guarda-chuva do Banco Central. E também as fianças, o seguro-fiança, que estão sob o guarda-chuva da SUSEP. São as 3 modelos de garantias onerosas, ou seja, quando o cliente adquire uma garantia para garantir o seu contrato. Legal. Mas você estudou o quê? Você é advogado, não é? Eu sou administrador de empresas. Administrador de empresas. Trabalhei com os advogados, fiquei 30 anos, tenho conhecimento jurídico, né, de autodidata, conhecendo e dialogando com essa turma por 30 anos, me trouxe um ótimo conhecimento jurídico. E com isso me deu o expertise para desenvolver o trabalho no Banco Premiato, porque, como todo contrato, a parte jurídica é um dos grandes pilares do nosso negócio, né? Então isso me credenciou para hoje conseguir ser o CEO do Banco Premiato. Bacana. E você, Sérgio, me fala aí, Sérgio, um pouquinho da sua história. Quando a gente fala NetBio Solução Educacional, né? Da onde surgiu a ideia de você abrir a sua empresa? Fala um pouquinho da sua trajetória pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, Kelly, o convite, o Rogério aqui na mesa. A minha trajetória pessoal, desde que eu me conheço por gente, foi sempre na área de vendas, né? Meu pai era dono de bar, comércio, então lidar com o público para mim é uma coisa muito natural. Sou formado pela FATEC, cursei a área de desenhista, projetista mecânico, nunca atuei na área. Que legal! Conheci a área de vendas muito cedo, mas o que me levou, o meu expertise na FATEC, que eu passei a fazer desenhos com caneta nanquim. E na época que eu fui trabalhar nessa gráfica, me tornando sócio, a gente desenhava os formulários. Não existia computador na época que desenhasse o formulário. Não era fácil passar no vestibular para entrar Não na era, FATEC, não. Não Eu era. trabalhei na FATEC. É? Ali da Tiradentes. Isso mesmo. Nossa, não era fácil, não. Eu trabalhava sabendo o quê? Só nos concursos. Lembra que lá tinha concurso? Eu trabalhava lá. Minha tia chamava Cristiane Vieira. Ela se aposentou na FATEC. Ela cuidava do CIE. Eu fui estagiário pelo CIE.
Caramba! Olha as coincidências, legal. né, Kelly? Não, eu amo, eu sou apaixonada pela FATEC. E eu vi o desafio que era para os alunos conseguir passar no vestibular da FATEC. Então, você já é autodidata aí, né? Sou do primeiro semestre de 1979. Que legal, né? Parabéns. E nesse ano a gente até promoveu uma greve, nós ficamos 6 meses parados, para mostrar para o governo que isso que ele tinha criado, que era a profissão de tecnólogo, que era para preencher esse espaço entre o engenheiro pleno e a mão de obra, que tinha uma pessoa ali no meio, nesse conhecimento que era o técnico, que seríamos nós, tecnólogo, nível superior, que trazia a bagagem da faculdade, mas a experiência da prática. E na verdade isso não era levado a efeito, né, pelo governo. E nós mostramos para eles que tinha essa necessidade. Uma vez criado o curso, tinha que criar esse espaço para a gente, né? E, bom, não me arrependo de ter feito, aprendi muito, como eu estava falando, aprendi a mexer com caneta nanquim, a desenhar formulários, isso me possibilitou ir trabalhar na gráfica. E eu me tornei sócio dessa gráfica e depois, imediatamente em seguida, eu fui para a área de vendas, né? Atender os clientes na gráfica. E a partir daí, só vendas. E falando um pouco da NetBio é uma empresa que eu e o João, que está aqui comigo, meu sócio, nós conhecemos a NetBio em 2024, na Bet Escolar, que é uma feira que tem todo ano no Center Norte, Expo Center Norte, que fala um pouco de inovações na área educacional, tecnologia trazida para a educacional. Como eu e o João temos expertise em atender prefeituras, olha, interessante. Nós participamos de processos licitatórios há mais de 10 anos e de forma presencial. Hoje quase 99% dos pregões são eletrônicos. Sim. E continuamos nessa área. O que nos levou para a NetBio foi justamente uma faixa que eles tinham no stand deles que falava sobre recuperação do ICMS educacional. Aquilo nos chamou a atenção. E nós fomos conversar com o CEO da empresa. Aí, conversando com ele, ele viu que a gente tinha conhecimento nessa área de atendimento às prefeituras, nos convidou para fazer uma imersão na cidade de Bilac, onde que é a NetBio, do lado de Araçatuba, e nós fomos. Lá, a gente ficou simplesmente encantados com a empresa. Uma empresa pequena, muito, muito organizada. O trabalho que essas pessoas fazem lá é de cair o queixo. Eles atendem tanto a área pública, nós agora atendemos tanto a área pública, com alguns produtos específicos para as prefeituras, quanto na área particular, de escolas privadas. Então, eu e o João, o ano passado, fechamos as 2 primeiras escolas na cidade de São Paulo. Então, são as 2 primeiras escolas a ter o sistema de ensino, a solução de ensino NetBio adotada. Que legal. Né? E nós já começamos a mostrar a diferença. Qual que é o grande diferencial da NetBio para a rede privada? É a forma como a NetBio encara a escola. Nós não vemos a escola como simplesmente um ponto onde nós vamos vender nossos livros. Não, nós assinamos um termo de compromisso, nem contrato chamamos, onde nós nos responsabilizamos pelo aumento de número de alunos matriculados naquela escola. A primeira escola que nós fechamos no bairro de Santa Amaro, antes da gente começar a atuar, oficialmente nós começamos esse ano, mas a partir do ano passado nós já estávamos toda semana na escola. Essa escola já teve um aumento de 18% no número de alunos matriculados para esse ano. Por quê? Fizemos inserções em WhatsApps, nas mídias, no Instagram, ajudando a escola a desenvolver materiais para divulgar para a sociedade. É o que não tem. E isso a NetBio tem uma agência só voltada para as escolas NetBio. Essa agência trabalha full time para essas escolas. Então, muitas vezes, a gente sabe disso, a escola não tem tempo nem conhecimento para preparar um material. A escola nos dá a matéria-prima, o diamante bruto, e a NetBio lapida isso. E manda para o Instagram, manda para as mídias sociais da escola, aquele produto já acabado. Numa forma que eles já estão habituados, 25 anos no mercado, onde o público que vai ser atingido entenda perfeitamente aquele recado. Nós fechamos com uma escola no bairro da Saúde, que as donas da escola brincam que é a escola das vovós. Inclusive os netos delas estudam lá. É uma escola de educação infantil, que é a Fagundes Filho. Hoje a gente veio conversando, eu e o João no carro. O conhecimento e a credibilidade dessas 2 senhoras, que é a Luzia e a Rosana, passam. Isso não é explorado por elas. Elas têm que explorar exatamente isso. São avós. As crianças, tem criança que de final de semana chora porque não vai para a escola.
Isso na minha época não acontecia. E a criança curte tanto o ambiente e elas pouco exploram isso. Nós começamos a trabalhar essa ideia com elas. Que legal. Já tivemos uma matrícula a mais essa semana. Então você vê que são coisas aparentemente pequenas, mas que faz toda a diferença. E a educação, ela transforma, né, Sérgio? Não, e a NetBill nos encantou. Nos encantou pela regularidade. O documento que eles geram para as prefeituras atendidas por eles, são mais de 150 atendidas só no estado de São Paulo. O documento que eles geram para a prefeitura, desde o primeiro telefonema, quando o contrato é assinado com a NetBill, até o último dia, 1 ano de atendimento a essa prefeitura, é um documento de mais de 400 páginas, que a prefeitura nem sabe que a NetBill está gerando aquele documento. No final, a NetBill entrega a prefeitura, fala, foi isso daqui que vocês fizeram com o dinheiro do contribuinte na área da educação, preparando o município para se melhor qualificar nas provas do IDEB. Com isso, receber recursos adicionais do MEC, que o município muitas vezes nem sabe que tem esse direito. Então, tanto na área privada quanto na área pública, a NetBill nos encantou. E vem nos encantando. As pessoas que são atendidas, as 2 escolas que nós fechamos hoje, elas estão assim surpresas que eu e o João falamos pouco do nosso atendimento ainda. Elas estão sentindo isso agora. E estão encantadas. Então isso nos motiva, o Cláudio está aqui também, que é um representante da NetBill aqui em Guarulhos. Nós estamos para fechar a primeira escola em Guarulhos. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Isso mexe com as pessoas, que nem você falou, Kelly. Educação é o princípio de tudo. E ela né? transforma. Sem educação. Então isso que nos levou para a NetBill, esse encantamento. Que legal, hein? Muito bom. Não, é um propósito. Isso daí é um propósito de vida. Quando a gente fala de educação, eu acho que o nosso Brasil, ela tem essa deficiência, né, na educação. E o olhar de vocês é um olhar diferenciado, porque vocês querem levar um diferencial para dentro da escola. Então, isso é fantástico. Agora, vamos lá. Rogério, para quem nunca ouviu falar o que é exatamente um banco de garantias, qual que é a diferença entre um banco tradicional e um banco de garantias? A grande diferença de um banco tradicional para um banco de garantias, como nós que atuamos com garantias fidejussórias, é que nós conseguimos dar uma amplitude maior na aceitação do risco. Tá. O banco, ele segue as regras definidas pelo Banco Central. Então, ele faz uma análise de crédito, define qual é o patrimônio que aquela empresa ou aquela pessoa física tem, e dentro dessa determinação, ele determina qual é o percentual que ele pode emitir de garantias. Ok? Numa garantidora, nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente. Nós fazemos um compliance total da empresa, analisamos todo o risco, todo o patrimônio, todo o faturamento, tudo que a empresa gera de riquezas e determinamos qual é o valor que ela pode emitir de garantia para aquela empresa. Então, vamos entender. Uma empresa chega para nós e diz assim, eu preciso de uma garantia de R$1 milhão. O primeiro passo é entender se ela detém, dentro da riqueza dela, R$1 milhão. Por quê? Porque eu compro risco, eu não compro endividamento. Então, eu só emito garantias para empresas que têm, dentro da sua riqueza, dentro do seu patrimônio, aquele valor como contra-garantias. Ou seja, toda garantia emitida pelo Banco Premiato, ela é lastreada também por um documento chamado contra-garantias, que o mercado financeiro conhece como colateral. Tá? Ou seja, a empresa solicita uma garantia para o Banco Premiato. O Banco Premiato analisa essa empresa e entende que aquilo que ela está solicitando de garantia, ela detém como patrimônio. Entendi. Então, a partir daí é que nós faremos a emissão da garantia. Não é possível que eu emita uma garantia para uma empresa que não tem o valor que ela está solicitando de garantia como patrimônio. E como que funciona o processo do pedido até a liberação? Olha, hoje tudo é muito rápido, né? Nós fizemos a automação do banco, o banco está totalmente automático, ele entra com as informações, em até 48 horas ele já tem a proposta para a emissão da garantia. Caramba! Pelo sim ou pelo não. Se ele também Legal. não passar pelo compliance, ele vai receber uma notificação dizendo que infelizmente nós não temos como atendê-lo. E isso substitui fiador, calção, seguro, em alguns casos? Sim, a finalidade da garantia é justamente ser o fiador. Tá? Entendi. O fiador de que maneira? O fiador em todos os contratos exigíveis de uma garantia. E isso, apesar de nós sermos uma empresa de monoproduto, o único produto que nós vendemos é garantias, mas dentro do universo garantias você tem uma série de subprodutos. Então você tem garantia financeira para contratos financeiros, garantia processual
para contratos onde o empresário está discutindo alguns processos na justiça, que são cabíveis de garantia, exigíveis de garantias, e assim por diante, locatícia, você vai ter bancárias, você vai ter uma série de garantias nesse mercado. E aí nós fazemos a análise, entendemos o contrato e emitimos a garantia para o nosso cliente, que nós chamamos de tomador. E quais são os principais benefícios para uma empresa que usa esse tipo de serviço? Nós temos uma série de vantagens muito interessantes. Algumas delas que eu acho importante pontuar nesse momento. Primeiro, dentro do momento que nós entendemos que essa empresa tem o seu patrimônio, nós não bloqueamos o patrimônio dessa empresa. Nós não fazemos como o banco normal, lá administrado pelo Banco Central, faz. A gente não bloqueia esse imóvel, a gente não deixa esse imóvel parado sobre a nossa guarda. Nós fazemos, quando necessário, uma prenotação só nesses imóveis. Entendi. Como o banco de garantia ajuda as empresas a crescerem e consegue participar até de licitação? Sim, sim. É totalmente possível que as nossas garantias sejam aceitas nas licitações. A lei de licitações, ela já prevê a aceitação de quais as garantias que poderão ser aceitas para aqueles contratos. Dentre eles, a garantia fidejussória. Interessante. Bom saber, né, Gostei. Porque a possibilidade de ganhar é muito mais fácil, legal. Então, eu acho que é fantástico, principalmente para o empresário, né? Entender que cenário que essa empresa está hoje, entender como que ela pode utilizar desse serviço. Eu acredito que muitos empresários não têm tanto conhecimento assim do banco premiado. Não tenha dúvida. O mercado de garantias, apesar que a vida inteira, todos nós tivemos em algum momento, a gente sempre teve que colocar as nossas garantias de alguma forma. Sim. Vamos usar o exemplo básico. Foi locar um imóvel algum dia, né? Você foi lá locar um imóvel, precisa de um fiador com o imóvel. Aí o mercado foi evoluindo, surgiu-se o seguro fiança, que substituiu esse fiador pessoa física, né? E agora você tem as garantidoras. E o modelo de negócio do fiador com o imóvel, essa garantia, ela é a garantia fidejussória. Porque o que é uma garantia fidejussória? É quando você usa o patrimônio de terceiros para garantir o seu contrato. Tá? Da mesma forma, você utiliza o patrimônio do banco premiado para garantir os seus contratos. Né? Então, é por isso que ela é uma garantia fidejussória. Kelly, nós hoje temos condições de atender todas as demandas do empresário, do pequeno empresário ao grande empresário. Tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo para você e da grandeza do que eu estou dizendo. Em 2024, o Banco Premiado vendeu 260 milhões de garantias. Nós emitimos 260 milhões de garantias. Né? Em 2025, nós emitimos 640 milhões de garantias. Quase 3 vezes. Quase 3 vezes foi o crescimento. Tá? Isso é possível por quê? Porque nós somos homologados com algumas empresas do mercado financeiro. Então, por exemplo, fundos que têm dinheiro, detêm dinheiro e que precisam emprestar esse dinheiro. Então, eles aceitam as nossas garantias. Tá? Isso nos colocou num patamar tão importante que nos fez a necessidade de buscar uma parceria com uma empresa de mercado administrada e foi comprada agora recentemente pela B3, que monitora todo o nosso compliance. Tá? Então, eu sempre coloco uma coisa muito importante para que o empresário entenda a seriedade do meu negócio. Solicite uma averiguação dentro do Banco Premiado, verifique todos os nossos contratos, não existe nenhum contrato que não é fechado com contra-garantias. Então, além da garantia do Banco Premiado, você também tem a amarração de que o tomador é capaz de pagar aquela conta. Isso me coloca em que situação? Na situação de que nesses últimos 2 anos eu tive apenas 2 sinistros. Tá? Isso é fundamental para o negócio. Porque eu só estou sentado nessa cadeira falando com você hoje, não é pela quantidade de contrato que eu assino, é pela quantidade de não que eu falo. Porque se eu entendo, se o meu compliance entende que a empresa que está nos solicitando a garantia, ela não tem condições de receber aquela garantia, nós não emitimos. Tá? Então, o não é que me coloca sentado aqui.
é o que está levando o Banco Premiato a ser procurado por esses fundos, para que a gente possa iniciar o processo de estruturação deles emprestarem dinheiro para os empresários. Então eu tenho esse caminho hoje. O empresário precisa de 1 milhão, precisa de 2 milhões, 15 milhões, está com o projeto pronto, fale conosco. A gente pode juntar essa sinergia e fazer com que o negócio dele evolua com mais fluidez. Entende? Então, nós temos uma parceria gigantesca, e é isso que nos colocou aqui na associação comercial, para realmente levar esse produto para frente. E hoje também o empresário está sem garantias, porque já não é mais de uns anos para cá o investimento em patrimônio imobilizado, ele já se tornou uma coisa um pouco obsoleta. Você pega os jovens, por exemplo, ninguém quer comprar uma casa, apartamento, ele prefere colocar o dinheiro dele aplicado em algum lugar. Verdade. E pagar aluguel. Então ele não tem mais patrimônio. O patrimônio dele está onde? Está num contrato de rendimentos. E eu preciso ter essa inteligência de compliance, de ver que ele tem dinheiro lá investido. Você não consegue enxergar, mas vocês enxergam. Exatamente, entendeu? Então, isso mostra que o empresário também, porque o empresário ele vai mudando, né? A nossa geração está chegando aí, né? A geração de ferro, né? Nós estamos envelhecendo e está chegando uma garotada nova, com um pensamento novo e precisa de novidades para esse mercado de garantias. E nós somos isso, tá? Nós somos a novidade para o mercado de garantias. A minha função hoje é dialogar com aquilo que a gente chama no mercado financeiro, que são quem coloca os funding, né? Quem coloca o dinheiro à disposição para o empresário, para que ele passe a aceitar as nossas garantias. Quando passa pelo crivo do compliance de vocês, é como se você estivesse dando uma chancela, né? Para a própria empresa, para o mercado enxergar. Sim. Já caracteriza um carimbo de excelência naquilo, excelência. Né? Para essas empresas que hoje nós temos parceria de emitir as nossas garantias para que elas coloquem financiamento para o empresário, tudo inicia conosco. Ele diz assim, então, você não precisa de garantia? Preciso. Converse lá com o premiado. Então, ele para o processo dele e deixa a gente fazer a nossa análise. Legal. Se ele passou pela nossa análise, ele dá continuidade lá. Ele fica tranquilo. Ele fica tranquilo. Legal. Se ele não passou no nosso compliance, ele já nem inicia o processo. Ou pelo menos acende uma luz amarela. Né? Existe pelo menos uma redução de custo nisso? Cara, olha, como em outras modalidades, por exemplo, eu preciso de um valor, eu preciso de 2 milhões. Eu tendo uma garantia, muda o percentual do que o banco vai me liberar? Não. Com a garantia? Eu penso que o banco, ele tem as análises dele, a forma dele de trabalhar, tá? Isso traz, sim, quando você tem um trabalho, como a gente faz, uma parceria, e o banco que está fundeando, ele entende o processo do nosso compliance, ele começa a trazer mais benefícios para aquele tomador. Porque ele se sente mais seguro. Ele se sente mais seguro. Entendi. Tá? Porque o que ocorre? O mercado de financeiro, ele é muito dinâmico. Sim. E a gente precisa mostrar para quem vai emprestar o dinheiro que ele tem garantias para poder receber esse recurso que ele está colocando na mão de alguém de volta. Tá? Ou seja, o que é a missão do Banco Premiato? Nós garantimos o quê? Nós garantimos obrigações. Entendi. Você tem algum case de algum cliente? Olha, a gente tem vários cases, né? Algum que te marcou? Que você possa compartilhar. Nós temos uma fidelidade de não abrir muito o LGPD. Mas sem nome, uma história. A LGPD não nos permite colocar o nome do cliente e é por onde tudo se inicia, né? Sim. O primeiro documento lá que ele tem que mandar para a gente é a assinatura dele, onde a gente promete. Mas a história, assim, sem citar nomes. Olha, eu tenho vários casos. O ano de 2025 foi um ano extremamente interessante para nós e em 2024 nós tivemos uma empresa que foi uma associação também, e não era uma associação comercial, mas sim uma associação de serviços, e que ela estava passando por extrema dificuldade e existia um banco que estava administrando ela. Estava junto, colocando, tentando buscar recursos e tal. E ele me convidou a ser o fornecedor de garantias desta empresa. Interessante. Você entendeu? Então, ele tinha como fazer a estrutura e nós mostramos como é que nós fazemos o nosso compliance, de que maneira que nós geramos esse documento garantia para esta empresa. Um gerador de credibilidade. Um gerador de credibilidade. E a gente fez com que essa empresa saísse da extrema dificuldade que ela estava.
Tá? Isso foi em 2024, foi um dos cases que foi muito interessante de trabalhar. Agora, em 2025, as coisas vão... você vai adentrando no mercado e o mercado vai te trazendo uma série de coisas. E a gente trouxe um cliente que ele presta serviço para o Banco do Brasil, como aquela empresa que faz reforma, troca móveis, pinta, agência, estrutura a mudança, né? Está sempre mudando, os bancos estão sempre mudando. E esse cliente é um cliente gigantesco, porque ele atua em todo o Brasil. Ele é o contratado para fazer isso. E ele queria fazer uma antecipação de recebíveis. E ele tinha os seus recebíveis espalhados nessas agências, porque não é o CNPJ 001 do Banco do Brasil que paga. Cada agência, né, pelo centro de custo, é ela quem faz o pagamento. Então, se o banco fez a análise e falou, só que eu preciso de uma garantia de terceiro, além dos recebíveis, porque como esse recebível estava espalhado, ele precisava centralizar isso em algum lugar. E aí nós fomos escolhidos e contratados para poder fazer a emissão dessa garantia também. Então, é muito gostoso você trabalhar dessa maneira, quando você consegue ver que o teu trabalho, ele traz resultado e coloca as empresas de pé. Tá? Recentemente, iniciou-se no ano passado, essa negociação também, eu vou contar o terceiro caso. Uma empresa, por quê? Nós não emitimos garantia para empresas que estão em recuperação judicial. Tá? É muito difícil você conseguir, apesar que existe aí todo um trabalho e tal, mas essa empresa nos convidou e sentou na mesa com o administrador judicial para que a gente pudesse ajudá-la a buscar o financiamento com esse fundo de investimento. Porque de licitação ela pode participar, mesmo em recuperação judicial a empresa pode participar de licitações, né? Quer dizer, não está impedida. E o mais interessante é que o dinheiro que ela precisa é justamente para pagar uma dívida com a Receita Federal, para liberar um imóvel, e esse imóvel precisava fazer parte da composição da garantia. Olha só que estruturação difícil. Então, foi necessário colocar todo o time de compliance, todo o time jurídico para analisar isso, juntamente com o procurador, que o procurador precisa, num dado momento, ele tem que liberar este imóvel sem que ele tenha a garantia ainda de recebimento desse valor para os caixas da União. Então, era uma estruturação muito difícil. E só foi possível fazer essa estruturação em detrimento da nossa garantia. Porque a nossa garantia já entra na frente, dando garantia para o procurador, de que se ele não receber, nós vamos estar lá para cumprir as obrigações desse tomador. E, em contrapartida, esse imóvel veio para compor as contras-garantias necessárias para a emissão da garantia. Ou seja, entende que foi necessário um pouco de boa vontade de ambas as partes para que isso pudesse acontecer e salvar esta empresa para que ela possa estar e principalmente muita credibilidade no meio, né? No meio, muita credibilidade. Muita credibilidade, né? Eu acho que só a análise que você faz, o diagnóstico da empresa, todo o levantamento financeiro, eu acredito que a ótica de vocês é muito maior até quem está na frente. Sim. Eu acredito que você consegue identificar alguns problemas que o próprio administrador daquela empresa ela não identificou. Exatamente. Né? A nossa missão a gente acaba sendo um consultor de negócios, não tem como, tá? Sim. É muito difícil você falar assim, alguém te procura porque ele precisa de uma garantia. Não, você tem que estruturar tudo isso. Eu tenho que entender o processo, né? Ontem eu estava em Ribeirão Preto, fechei um negócio em Ribeirão Preto, onde foi feita uma estruturação também, e se fez necessário, porque a garantia, ela sai da ponta. Eles estão comprando, porque, cara, o mercado financeiro, como eu digo, ele é muito amplo. Então, essa empresa, ela está nascendo para comprar recebíveis de ações judiciais trabalhistas. A ação é parcelada, eles entram, depois que foi feito todo o acordo, e dizem, eu antecipo isso para você. Eu compro, eu recebo parcelado e te pago à vista. Só que a garantia que está sendo utilizada para compor a contra-garantias, ela é lá da empresa que paga. Nossa. Caramba. Doideira. Nossa. Entende? Então, você tem que sentar na mesa e isso tem... E não é só de boca, olha, eu vou fazer isso, não. É documentos que compõem para que a gente possa entender que é possível emitir essa garantia. É como se fosse um diagnóstico, né? Sim. Você faz todo o levantamento Sim. da empresa. E vocês levam quanto tempo, mais ou menos, você acha? Kelly, como eu disse para você, em 48 horas eu faço a análise, até porque
Eu estive com um amigo banqueiro esses dias e eu contando para ele que eu estava fazendo negócio agora com essa empresa que foi comprada pela B3, que é nosso parceiro. Existe alguma tecnologia que avança todo esse processo? Vocês têm? Existe. E ele disse assim para mim, pô, então agora você está montada numa Ferrari. Né? Porque essa empresa também ela tem muita credibilidade. Porque entenda o meu negócio. Eu não faço o compliance do cliente e acaba o meu negócio. Esse é o começo. Né? Só é o começo, porque eu digo, pode emprestar o dinheiro para ele agora com a minha garantia. Aí o dinheiro vem. Esse cara vai trabalhar, ele vai começar a desenvolver o projeto dele, aquela coisa toda. Um contrato desse é no mínimo 10 anos. Eu preciso ficar trabalhando, entendendo o processo por 10 anos. Por quê? O dinheiro foi liberado para um propósito. Ele tem que ser colocado naquele propósito. É isso que se espera dos empresários. Não, mas é uma relação que se fideliza. Não tem jeito. Então, quer dizer, eu tive que trazer uma tecnologia que fica analisando todo esse processo por 10 anos, continuamente. Eu defino quais são as métricas e ele fica analisando isso semanal, diariamente, mensalmente, trimestralmente. Legal. Então, quer dizer, o Banco Premiato ele está pronto para quem tem o dinheiro para emprestar para o empresário, que nós demos credibilidade de que ele vai receber o dinheiro dele de volta dentro daquilo que foi combinado. E o porte da empresa, de médio, ou é independente? Independente. Eu tenho garantias emitidas de R$50 mil. Legal. E tenho garantias emitidas de R$450 milhões. Eu acho interessante a gente pensar em criar, nem que for uma palestra aqui, né, Cláudio? Cláudio tá ali, gente, nos bastidores, é nosso amigo, ele é uma pessoa bem ativa dentro da CE, traz bastante empresários, né, Cláudio? Nosso parceiro. Vou trazer ele aqui para um próximo podcast, para um bate-papo. Eu acho que seria legal você fazer... Vários empresários, né? Sim. Então, teria que fazer uma palestra, porque o que você traz é uma solução. Você está entendendo? E às vezes ele alavanca até a empresa dele. Às vezes ele tem um projeto dentro da gaveta que ele não consegue tirar porque ele não tem recurso e não tem caminhos para isso. E a grande dificuldade que existe hoje chama-se garantias. Porque para toda vez que ele vai buscar um financiamento em algum lugar, ele precisa de garantias. Sim. Né? O mercado evoluiu tanto que tudo precisa de garantias. Você vende o seu produto, quando você vai entregar ele para uma prefeitura, a prefeitura te exige, na assinatura do contrato, que você entregue um contrato de garantia para ele, em cima do percentual do contrato. Você fecha um contrato onde você faz um acordo com alguém, como eu acabei de citar aqui, um acordo trabalhista, se faz necessário que a empresa que vai pagar, ela apresente uma garantia. Então, todos os negócios, de alguma forma, eles necessitam de garantias. Principalmente licitação, porque você faz participa de um processo licitatório, 2 anos seu contrato está ali. Sim. Com que garantia que a prefeitura vai ter que você vai conseguir cumprir e você vai atender? Exatamente. Exatamente. Então, o mercado é dinâmico, o mercado é muito grande, tem espaço para N garantidoras, tá? Nós, como Premiato, estamos prontos para que amanhã se falar, olha, vocês vão estar agora sob o guarda-chuva do Bacen. Nós estamos prontos para que isso ocorra conosco. Por quê? Insisto neste tema. A credibilidade que nós colocamos para o mercado, sem que nós tenhamos uma entidade que nos fiscalize diretamente, porque quem nos permite emitir as garantias é o Código Civil. Então, quem nos fiscaliza é o Ministério Público. Diferentemente do Bacen, diferentemente da SUSEP, eles não têm essa conversa. Quando eles vêm para investigar, já vem com um processo para que você possa demonstrar o que está acontecendo na sua empresa. Mas nós temos um agente fiscalizador, que é o Ministério Público. Então, nós criamos toda uma governança para que qualquer uma dessas entidades possam nos chamar e apresentar os nossos números. Os outros têm uma agência reguladora nesse meio, vocês não têm exatamente, isso. Nós não temos uma agência reguladora. Vocês não têm um para-choque, é direto. Exatamente. Então, só que a credibilidade que o Premiato desenvolveu é justamente nesse sentido. A gente demonstra para o mercado que nós já estamos prontos. Olha, pode ser a SUSEP? Pode. Como ocorreu recentemente, todos nós sabemos, quando surgiram as associações de seguros, né? Todo mundo batendo neles, por quê? Porque não tinha uma agência reguladora que olhava para eles, e agora eles estão sendo regulados pela SUSEP. Eles podem coexistir junto com as seguradoras, de forma legal.
E nós, como Premiato, estamos prontos. A nossa governança está pronta. Que legal. A hora que já existe, a gente sabe que já está tramitando lá em Brasília alguma coisa para que olhem para as garantidoras e definam qual é o agente regulador que vai nos fiscalizar e vai criar algumas regras para nós, eu digo para você o seguinte, o Banco Premiato está pronto. Porque nós criamos as regras dentro do que ela existe e quando a gente mostra para o mercado acredita no nosso trabalho. Por quê? Porque nós somos muito sérios, muito rigorosos nesse aspecto. Como eu disse para você, Kelly, e o meu amigo que está aqui conosco hoje, é a quantidade de nãos que me coloca sentado nessa mesa, não a quantidade de sim. E o não, de uma forma natural, é tão difícil de lidar, né? Eu fui aprender o não depois dos 40, porque eu tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Você nunca foi vendedora, Kelly. É sério, o vendedor gente. já sai de casa com não. Não, na vida pessoal, realmente. Não, eu vendi a vida inteira. Então, a vida inteira sempre fui vendedora. O não já é nosso. Eu acho que a gente se vende todos os dias, né? Nós saímos de casa, a gente vende uma imagem, a gente vende nosso tempo para alguém, você entendeu? Exato. Então a gente se vende a todo momento. E vender, eu acho que faz parte da gente e é algo assim que eu acho fantástico. Principalmente que depois que você consegue efetivar aquela venda, eu acho que a sensação, ela é demais, de que alguém comprou a sua ideia, de que alguém aderiu àquele serviço. Eu gosto de vender, você acredita? Mas é fundamental. De alguma forma, vender é como política. Né? As pessoas falam, eu não gosto de política. Meu amigo, mas você faz política desde o dia que você nasceu. Você chorava para mamar, já estava fazendo política, né? É verdade. Tem uma empresa aqui no Brasil, não vou declinar o nome também, que ela fala que tem um estágio que é... Ele não fala nem que está acima nem abaixo, ou do lado do vendedor, mas é o estágio do evangelizador. É aquela pessoa que não vende em si o produto, mas ela te conta tudo aquilo que o produto, que aquele serviço pode prestar na sua vida. Então, na verdade, ele tá prestando um serviço de te evangelizar. Depois entra o vendedor. E uma vez, eu estava contando a minha história para um CEO dessa empresa, e ele falou, você não é vendedor, você é evangelizador. Você não está falando para mim que você só consegue vender aquilo que você acredita? Você só consegue vender aquilo que você compraria? Eu falei, é verdade. Outras coisas não. Então, talvez eu não seja um vendedor completo, porque se eu não acredito num produto, por exemplo, NetBill, eu não fui para a NetBill, nem o João, pensando em vender a solução de ensino para a escola privada. Nós fomos lá, fizemos a imersão, para levarmos para as prefeituras que a gente tem muito conhecimento nessa área, levar a solução NetBill para essas prefeituras. Mas lá, eles nos convenceram a tentar mostrar para as escolas particulares em São Paulo, que eles não tinham ninguém aqui fazendo isso, que a solução NetBill é uma solução diferente. E nós acreditamos e vendemos essa ideia para a escola, e as 2 escolas que hoje iniciaram esse processo com a gente, acreditaram na gente. Mas primeiro, eu e o João acreditamos na NetBill. Então nós compramos a ideia da NetBill e hoje a gente brinca. Se eu tivesse uma escola, a NetBill estaria dentro da minha escola fácil. Fácil. Então quando você coloca desta forma, é assim, não tem problema nenhum em você querer buscar os nãos. Pode buscar, como premiado, pode buscar os não. A gente está preparado até para isso. Porque eu não estou te vendendo uma coisa que não é fidedigna. Estou te vendendo uma coisa que eu compraria. Eu não sou masoquista, eu não quero sofrer. E qual que é o diferencial da NetBill? Kelly, eu acredito que quando nós deparamos com as editoras, que eu também não vou ficar aqui citando o nome, com as editoras tradicionais que vendem os livros para as escolas, e as escolas vendem os livros para os pais, eles assinam um contrato de X anos de permanência dessa editora dentro da escola. Se não, a escola paga uma multa. Nós temos um caso dessa escola aqui em Guarulhos. A escola tem uma multa de R$100 mil, se ela romper o contrato. E ela tem um contrato de 5 anos, que termina agora. Então nós conversamos com essa escola em 2024, para agora começar a trabalhar, assinar um pré-contrato para começar a agir em 2027, como foi com a escola em Santa Amaro, a primeira escola que nós fechamos. O diferencial é que, como eu te falei, nós não temos um contrato com a escola, nós temos um termo de adesão. E nesse termo de adesão vem escrito que por ano nós almejamos aumentar em 10% o número de aluno matriculado. De que forma? Nós temos uma agência, parte dessa venda dos livros nós revertemos para a própria escola, em melhoria para a escola, onde a escola quiser investir. Quiser investir no corpo docente, quiser investir numa sala diferente. Nós temos
a gamificação e a tecnologia de uma forma inteligente, a criança não vai para a escola para ficar jogando, não. Ela tem uma parte no ensino que já está agregado aos nossos livros, e são aulas interativas. Tem lá um QR Code, que o professor está dando a aula. Que idade que é? Infantil até o 9º ano. Esse ano a gente está inaugurando o 1º ano do ensino médio. Legal. O ano que vem o 2º e em 2028 o 3º ano do ensino médio. Então vai ser uma solução completa, do infantil ao médio. Por enquanto do infantil ao fundamental 2. A gente monta uma sala multimídia, que nós chamamos assim, onde dentro do computador que nós colocamos dentro da escola, tem toda a matéria lá das aulas interativas. Então o professor está dando uma aula e aparece lá um símbolo, aula interativa. Se o professor quiser naquele momento fazer um agregado naquela aula, com a aula interativa, ele liga o computador, o projetor vai projetar na parede, na sala multimídia que nós montamos, e ele faz um complemento daquela aula. Que legal. Então é a complementação da tecnologia junto com o ensino normal, com o ensino tradicional, que o professor na sala de aula falando. E nós não podemos fechar os olhos que hoje a geração Z, que está aí, parte dela é tecnológica. A gente não quer que a criança substitua a brincadeira pelo celular. A gente não quer que ela fique no celular em detrimento de brincar de pega-pega na escola. Ela vai brincar. E lá na escola, onde há a sociabilidade, né? Onde a criança vai aprender que aquilo é do amiguinho, não é dela, ela tem que pedir para o amiguinho, se o amiguinho empresta para brincar, que o amiguinho emprestando ela tem que devolver depois. Nesse sentido, a NetBio criou alguns produtos, que um deles é o Cidadaniando, que eu peço licença aqui para mostrar para vocês. Foi uma das produções da NetBio, que são livros paradidáticos, né? Não está dentro da grade curricular, mas é um livro, na verdade é um estudo, onde a criança aprende o que é um contrato, a criança aprende o que é votação, a criança aprende o que é, eu não sou o dono, quando eu peço uma bicicleta emprestada do Pedrinho para dar uma volta no quarteirão, eu tenho a posse da bicicleta, mas eu não sou o dono, eu tenho que devolver. Então isso daqui vai até o 9º ano, que a gente chama de Cidadaniando. Então, quem criou esse produto, o Ferrari, ele fala assim, você lembra do Teorema de Pitágoras? Fala, pô, cara, já sai da escola faz 40 anos, não lembro. Ele falou, mas você sabe o que é um contrato de locação, né? Sei. Por que a criança não pode aprender o que é um contrato de locação? Se ela vai levar isso pro resto da vida? Opa! Então ele é um profissional da área pública, sediado em Brasília, ele cuida da vara da família, ele vê lá famílias sendo, muitas vezes, dilaceradas. Caramba, ele tem uma outra ótica. E tem essa ótica que a criança tem que aprender. É na dor mesmo, né? Lidar com a dor. Lá de criança. Então, a NetBio criou Cidadaniando, a NetBio criou Janelas do Meu Mundo, que são crianças diagnosticadas com TEA. Então, você vê, é uma solução de ensino, mas com olhos para o dia a dia. Com olhos para o que está acontecendo hoje, né? Então, isso é o grande diferencial. E eu tive muito problema. Eu tenho um filho que é disléxico e tem TDAH. E para encontrar uma escola que conseguisse ensinar ele, era um colégio chamado... Ai, como é que é o nome? Era na Alameda Campinas, né? Que fica na Paulista, esse colégio. Sim. Mas era um colégio tão caro, tão Dante fora Alighieri? da... Não é o Não. Dante. Eu morei ali, perto do Dante. Eu morei na Alameda Itu. Era um colégio tão... Caramba... Esqueci, é um colégio só de crianças que é 5 alunos dentro da sala de aula. A forma de ensino deles era diferenciada, era para lidar com essas crianças e automaticamente direcionar para a área profissional. Eles conseguiam identificar talentos das crianças. É o Winnicott, não é o Winnicott. É o Winnicott, eu acho o nome do colégio. Chama Winnicott. Pesquisa esse colégio, ele é diferenciado. É um colégio extremamente na Alameda Campinas só para crianças com TDAH e com dislexia. Imagino diferenciado em todos os níveis, né? Todos. Na época, há muitos anos atrás, era R$3.000 a mensalidade. Muitos anos, uns 10 anos atrás. Uns 10. Era muito caro. Mas só que o aluno saía de lá direcionado para a vida com a área profissional, ele já sabia qual que era o talento dele, porque o disléxico, ele tem um lado do cérebro que pensa melhor que o outro. O médico falava para mim, pro pai do meu filho, na época.
Então, eu senti muita dor, porque meu filho, ele sofreu muito bullying na escola. Meu filho, ele repetiu o 3º ano quando ele foi diagnosticado com dislexia, os amigos chamando ele de burro. Ele travava na porta da escola, porque ele veio em escola particular desde Você imagina a motivação que ele tinha para ir para a Nenhuma, escola, né? Nenhuma. Negativa, né? Exato, nenhuma. E não era só eu que sofri com isso na época. Tinha várias mães que tinham problemas com os filhos que não desenvolvia, que era dislexo. Hoje ele achou o caminho dele, a rota dele, porque ele se encontrou na tecnologia. Mas realmente eu acho que esse olhar que você está tendo... Eu acho, na minha opinião, que se faz necessário realmente uma colocação muito importante, essa formação social. Porque a gente precisa incluir todos nessa sociedade, Sim. Né? De alguma forma. E hoje você tem os diagnósticos que demonstram quem é TDAH, quem é dislexo, quem tem as suas necessidades especiais. E as necessidades especiais, elas requerem informações de forma especial, estudo de forma especial. Mas há 17 anos atrás não tinha. Não tinha. Não tinha. Eu sofri, Não sabe tinha. com o quê? Sabe quem me salvou? O Kumon. Quem me salvava era o Kumon. A gente investiu muito mais, a gente pagava escola particular, aí tinha que pagar o psicopedagogo, tinha que pagar a fono, tinha que pagar o Kumon, que era na matemática, no português, para ele conseguir desenvolver. E eu vou além, porque eu vou entender que essas pessoas que têm essas necessidades, eles necessitam de provas especiais. Sim. Porque você não pode colocar ele na mesma seara que todos os outros. Rogério, Né? Então, o olhar que se tem, e se a gente quer construir uma sociedade mais inclusiva, se faz necessário isso aqui mesmo. Tá? Faz. Que você trabalhe o social, porque as pessoas... Me perdoe. Não. O mundo virtual hoje, ele é muito... ele é muito seletivo, né? Ele tira as crianças do social. Não, e meu filho, ele faz tudo invertido, né? Hoje não mais, mas ele fazia na infância, ele tinha uma irmã com a diferença de 4 anos de idade, então ele, por exemplo, eu dava dinheiro para os dois e gastar numa lanchonete, ela gastava ele gastava todo o dinheiro dele e ele guardava, e ele queria gastar o dela. Daí ele pegava e falava assim, Laís, compre isso daqui pra mim, Laís. Você é esperto, né, Vitor? Você gastou todo o seu dinheiro, agora você quer o meu? Vai, Laís, eu tô com boca na água. Olha a frase. Olha, é mais difícil, eu tô com boca na água. Ele ia pra escola, a camiseta dele, ela tinha que pegar ele na portaria, que a gente morava em prédio, porque tava ao contrário. Então, tudo dele era invertido, era ao contrário. E ele não conseguia falar algumas palavras, mas era tudo de trás para frente. Como que a gente lidava com isso? Há 17 anos atrás? O Tom Cruise, uma vez numa entrevista, ele se declarou dislexo, né? Ele falou que tinha dificuldade em decorar, fala, não sei o quê. Você perguntou para o Rogério, desculpa, Rogério, um exemplo, né, de um cliente dele, né? Um case. Nós levamos... Isso daqui não é um piloto, né? Nós vamos receber agora o material já todo detalhado, já corrigido e tudo. Mas nessa escola, uma das escolas que nós fechamos... Eu lembrei, o colégio chama Colégio Winnicott. Nós deixamos esse material com as diretoras lá da escola. Nós deixamos numa sexta-feira à tarde, numa sexta-feira de manhã. Numa sexta-feira à tarde, chegou uma mãe em prantos, chorando que o filho dela tinha sido diagnosticado com TEA. E ela estava com esse material. E a gente tinha folhado os primeiros livros do Tom, que é o personagem, que o Tom tinha um bichinho, que era um peixinho dourado, que lhe dava superpoderes, que formava uma segurança para ele. E aquele peixinho dourado tinha que ficar com ele o dia inteiro. O Tom tinha dificuldade em passar naquele tapete da escola, porque aquele tapete tinha uma textura diferente que ele não estava acostumado. Então ele passava ao lado do tapete, nunca por cima do tapete. Bom, isso a gente leu rapidinho algumas coisas lá com a diretora. E à tarde chegou essa mãe, nós já não estávamos mais na escola, chegou essa mãe em prantos. A diretora preocupada, o que aconteceu? Senta aí, toma uma água. Não, meu filho foi diagnosticado com TEA. Falei, calma, isso acontece. E por coincidência, hoje, esse material, começaram a ler uma história e se encaixava com o que acontecia com o menino. Quando tinha um parabéns a você, ele ficava fora da sala e ele vinha com um tampãozinho e tirava para entrar na escola.
Quando começava o parabéns a você, ele ficava lá fora, assim, depois ele corria para apagar a velhinha e voltava, que ele não suportava o barulho. E aqui está explicado o porquê disso. Ele levava um carrinho, e quando ele chegava na escola, tirava um carrinho dele e ele entrava sem o carrinho, que era a proteção dele. Quando elas leram isso, elas entenderam. Eu falei, caramba, ele estava fazendo tudo errado. Peraí, volta. No dia seguinte o menino estava com um tampãozinho, no dia seguinte ele estava com o carrinho dele. As outras crianças vão entender, e a professora, lendo o manualzinho, vai entender que ele pensa de uma maneira diferente. Nem por isso ele deixa de ser legal. Ele é legal pra caramba, só que ele pensa diferente da gente. Ele faz coisas diferentes da gente. Mas ele é legal. Ele é muito legal. Então você vai desmistificando e vai quebrando essas barreiras do diferente. O que é ser diferente? Porque eu faço diferente de você? Mas o pai não tem esse conhecimento. Eu Mas falo o- porque mas o pai- esse livro, eu acho que ele é a solução, é o caminho para muitos Que a gente pais brincava- e para muita escola. que a Porque gente o pai, quando ele não tem conhecimento, quando eu descobri que meu filho ele foi diagnosticado com dislexia, pegava um na escola e ia buscar outra na outra escola, porque era 2 escolas particulares diferentes. Quando eu fui buscar a Laís, a diretora da escola era minha madrinha a dona da escola era madrinha de casamento, ela virou pra mim e falou, o que foi? Ai, meu filho tem dislexia. Calma, respira, que ele não é diferente. Ele só pensa diferente. Exatamente. E outra, assiste um filme chamado Estrelas na Terra. Aí eu assisti esse filme, eu chorava. Sabe por quê? Quantas vezes eu ensinei ele matemática e ele não gravava o número 16. Eu ensinava ele, parecia que em questão de 5 minutos, 2, 3 minutos, ele apagava da mente dele o número 16. Então eu fui da minha casa até a escola, gritando com ele dentro do carro. Eu falava assim, Vitor, repete comigo, 16, 16. Ele chegou na escola, 16, 16, 16. E ele foi em 15 minutos dentro do carro, repetindo até a escola, 16, 16, 16. Porque eu achava que ele tinha preguiça, ele não queria. Então, assim, eu acho que os pais precisam disso. Principalmente porque hoje, quando a criança é diagnosticada, ela já tem um acompanhamento psicossocial lá. Ele já tem um acompanhamento. Os pais hoje que têm um filho, por exemplo, com TEA, eles sabem perfeitamente o que tem que fazer para colocar, por exemplo, o seu filho não tem nenhum probleminha, né? Vamos tratar como probleminha. Ele não tem nada, é normal. Mas ele tem um amiguinho com TEA e você convida ele para o aniversário do seu filho. Como é que você vai fazer essa criança que tem TEA se sentir à vontade na sua casa? Ele não vai comer o lanche que você fez para as outras crianças, porque ele não é nojentinho, é que ele não está acostumado. Ele vai ter que primeiro ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias experimentando a tua comida para depois aceitar. Falar, essa comida eu ponho no meu cardápio. Assim, de bate-pronto, eu não ponho. É assim, mas é porque é assim que ele pensa. Então, você vai aprender, quem não tem crianças com TEA, você vai aprender como, e realmente, se você quer fazer uma inclusão para valer, verdadeira, você tem que aprender a tratar essas crianças. Você vai aprender, né? Gente, fantástico. Pior que a gente está chegando às considerações finais, eu acho que isso vai para Eu vou aproveitar até e fazer as minhas considerações finais falando do assunto, do tema que eu acho que é muito importante e demonstro isso com a forma como o Banco Premiato entende dessa forma. Desde quando eu decidi montar a empresa, eu decidi que dentro da nossa empresa nós teríamos um profissional que cuidaria das questões emocionais dos trabalhadores. E eu não estou falando de psicólogo. Eu não estou falando de psicólogo. Porque cada vez que você contrata um profissional, ele vem com as suas manias, Pré-estabelecidas. todas aquelas questões que você precisa trabalhar e entendê-lo, né? Então, dentro do Premiato, nós temos um profissional que cuida da saúde emocional dos nossos trabalhadores. Não é uma questão impositiva. O profissional está lá. A hora que você precisa dele, você bate na porta e entra. Interessante, hein? Então, nós trouxemos isso e foi muito interessante. Nós conversando com o pessoal que presta serviço para as empresas, o Sebrae. E o Sebrae falou, eu queria entender o que é que vocês desenvolvem, né? E foi entender como é que nós fazemos isso e querem colocar isso como um case para que as outras empresas possam copiar. Porque o psicólogo, ele é uma das situações que você tem que determinar. Tem coisas que é só do psicólogo. Então você encaminha o profissional, fala, você precisa fazer terapia.
para que você consiga corrigir essa situação, que você consiga, não é corrigir, é melhorar, né? É enxergar com outro olhar o mesmo problema. Existem pessoas que precisam de um psiquiatra, você precisa ser medicado, você precisa... Então, este profissional, e isso traz uma questão muito importante, porque às vezes a forma de eu falar algo para Kelly, eu falo a mesma fala, mas de uma forma diferente para outra pessoa. E é isso que esse profissional dentro do banco desenvolve e trabalha, e a gente está colocando isso. Eles já estão de parabéns, porque já está até... Você sabe que veio agora a NR01, que está todas as empresas hoje tendo que se adequar até maio. Um tsunami, isso daí. Um tsunami, todo mundo fala disso agora. Né? Esse é o momento. Isso já existe. Exato, tem que se adequar até maio, pensando na saúde mental essas do colaborador. Pessoas, eles vão virar trabalhadores, vão virar colaboradores. Sem dúvida. E você precisa aprender a lidar com essas situações. Sem dúvida. A lidar. Muito obrigado. Eu que agradeço Nossa, não tenho imensamente. palavras por esse bate-papo. Eu acho que precisa de outro podcast. A gente precisa marcar o próximo, né? Com a participação do Cláudio, do João. Do João. Eu acho que a gente tem muito conteúdo. Não tenho dúvida. Você sabe que eu sou sua fã, né, Rogério? Obrigado. Já era, sempre te admirei o seu trabalho. Mais uma vez, admiro mais ainda pelo seu conhecimento, pela habilidade que você tem de falar da área financeira, algo que eu não tenho habilidade nenhuma. Foi um prazer te conhecer. Eu acredito que vai ter bons negócios aí para nós fazer. Dúvida. Eu queria que vocês deixassem os canais de comunicação de vocês. Vamos lá. O canal de comunicação do Banco Premiato é via o nosso site, né? bancopremiato.com.br. Premiato com 2 T, Premiato com 2 T's. E por lá você já começa a falar conosco, né? A gente ainda mantém uma base telefônica também, que lá também tem o nosso número, mas se você entrar no nosso site, você vai ser direcionado para os canais, seja ele vendas, seja ele sinistros, e jurídico, financeiro, tudo lá te dá o direcionamento. Canais de comunicações. O mais fácil para a gente é pelo celular, né? 11 975157778. Sérgio, ou... Bom, falando com o Sérgio aqui, eu já direciono para o João algumas coisas, para o Cláudio aqui, que é da região aqui de Guarulhos, Mogi e adjacências. É isso, muito obrigado, gente. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.